apenas um versículo antes, irmãos, Efésios, capítulo 4, versículo 12. O Senhor deu dons à igreja, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Queria também, irmãos, ler um versículo em Filipenses 3. O apóstolo Paulo, o mais excelente dos homens, segundo uma visão de homens, judeu, ele fala aqui no versículo 4, Filipenses 3, 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E principalmente o versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Deus, irmãos, ama tanto a Cristo que quis encher o céu com pessoas iguais ao seu Filho. E assim Ele está hoje, então, trabalhando em cada um de nós, nos conformando a Cristo, como fala em Romanos 8, nós somos conformados a Cristo, ou seja, tomado a forma de Cristo. Tal é esse o amor que Deus tem pelo seu Filho. E o que eu estava querendo falar são algumas posições que nós, como filhos, temos nesse tempo que ainda nos resta aqui na terra. E eu queria ler em 2 Timóteo, capítulo 2, uns versículos. 2 Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E também, versículo 20, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. E versículo 24, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos,
apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Aqui, irmãos, nós vemos Paulo escrevendo para um filho seu na fé, Timóteo. E ele, com esse amor de um pai, ele querendo que o seu filho crescesse nas coisas do Senhor, andasse nesse mundo, né, tendo Cristo como objeto, e também cuidando de seus irmãos, instruindo aqueles que resistiam, né, à verdade. E nós vemos aqui, então, uma série de posições. A primeira delas fala como: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A primeira coisa é ser filho. Se nós não somos filhos, então o resto não tem razão de ser. A razão de ser baseia-se no fato de sermos filhos. Paulo aqui se dirige a Timóteo e fala: meu filho. E a palavra de Deus, irmãos, ela se dirige aos homens e se dirige também aos seus filhos. E Deus tem uma forma, né, de tratar os homens como um todo, e Deus também tem uma forma de tratar a seus filhos. E isso é um privilégio de sabermos que nós somos filhos dele. Se nós abrirmos lá em 1 João, capítulo 5, nós vamos ver 1 João, capítulo 5, versículo 10. 1 João 5, 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Depois no versículo 15 fala: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, 19, sabemos que somos de Deus. E a relação que nós temos com Deus, ela é, em primeiro lugar, filho. Não é? Se a gente pegar o livro de Provérbios, capítulo 1, o livro de Provérbios é um livro que tem 30 capítulos, e é a sabedoria de Deus para um homem viver aqui na terra de uma forma justa. Não há salvação no livro de Provérbios. É um livro que fala de como um homem deve se portar, mas não traz salvação. Salvação apenas no Novo Testamento, na pessoa do Senhor Jesus e no seu sacrifício. Mas capítulo 1 de Provérbios, versículo 8, fala: filho meu,
ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Versículo 10. Filho meu, se pecadores com blandices te quiserem tentar, não consintas. 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. E assim, a cada capítulo, pelo menos até o capítulo 7, sempre vai começar com a palavra filho meu, se aceitares as minhas palavras. Capítulo 3. Filho meu, não se esqueça da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. 4. Ouvi, filhos, a correção de seu pai. E assim vai, né, até o capítulo 7. Então, Deus aqui falando a filhos, não é? E que privilégio nós temos, irmãos, de sermos filhos de Deus e sabermos que nós somos filhos dele. Eu lembro do Bill, tem um versículo que ele falou que me chamou, sempre chamou muita atenção, no livro de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Nisto sabemos que o conhecemos. Sabemos que o conhecemos. Irmãos, nós sabemos que nós conhecemos a Ele? Ele falava isso. Sabemos que nós conhecemos o Filho, que conhecemos a Deus. Temos essa consciência de que nós conhecemos a Ele. E isso muda, deve mudar o conhecimento, o relacionamento de Deus, nosso com Ele, sabendo que eu conheço a Ele e sabendo que Ele é hoje o nosso Pai. Então, voltando ali para Timóteo, a base de tudo aquilo que Paulo vai falar para Timóteo é: filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E uma coisa que o Peixe falou, eu achei muito interessante, é que muitas coisas na palavra de Deus não têm a resposta do que nós devemos fazer. Então, estava comentando com relação ao batismo, e muitas coisas não têm. Por quê? Porque nós devemos ter exercício como filhos diante de Deus. Às vezes o pai não, com relação assim, nós com nossos pais e nós como pais em relação aos nossos filhos, às vezes nós não falamos alguma coisa para nosso filho, mas nós olhamos para ele. E pelo olhar, sem palavra, o filho consegue entender o que o pai quer dizer para ele. E isso é o quê? É exercício, é comunhão, conhecer o olhar do pai, e aí o filho, dependendo do que está fazendo, ele vai olhar, o pai vai olhar para ele e o filho sabe o que o pai quer dizer com isso. E muitas coisas na palavra de Deus, elas são fruto de exercício com ele. De eu conhecer que ele é o meu pai, e eu então ter exercício. Pai, eu não sei o que é isso. Mostra para mim. Como fala aqui, no versículo, Paulo fala no versículo 7, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Não é? E o nosso entendimento, irmãos, não é nosso. O Lemão estava falando uma coisa muito interessante também, que o entendimento que nós temos hoje está por causa da pessoa em torno de quem nós nos reunimos. A verdade está na Assembleia. Deus deposita a sua verdade na Assembleia. E hoje nós, por graça, reunidos ao nome do Senhor Jesus, nós podemos entender essas coisas. E
também exercício. Então esse exercício depende desse relacionamento, né, com o Pai. E depois Paulo também vai falar que no versículo 3, que sofre, pois, comigo as aflições como soldado de Jesus Cristo. Soldado de Jesus Cristo. O que um soldado faz? O soldado não tem vontade própria. O soldado, ele está lá para estritamente cumprir as determinações ali do superior dele. Então, se é uma questão de guerra, alguma coisa assim, existe toda aquela estratégia pelos os patente maior, e o soldado está ali para exatamente fazer aquilo que o seu superior está pedindo para ele fazer. E isso fala, irmãos, de nós não termos os nossos pensamentos a respeito da palavra de Deus, né? Como também foi falado aqui, né, numa reunião, o que achais, né? Que vós dizeis de Cristo? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é um profeta, eu acho que é um João Batista. Não, né? Não devemos ter a nossa opinião a respeito da palavra, mas nós devemos conhecer a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus, segundo ela é, não é? Nesse caráter de soldado, aquilo que o Senhor nos dirige, né, que o Senhor tenhamos graça de poder entender a palavra do Senhor, esse relacionamento de filho, e andar como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E hoje, de alguma forma, irmãos, nós estamos num local de provas, num local de uma guerra. Não chegamos na nossa... Vamos chegar no lugar, mas nós não chegamos ainda. E aí é um lugar de provas, um lugar da nossa guerra. Depois Paulo também fala a respeito do lavrador, né, no versículo 5. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O que o lavrador tem em mente quando ele começa o seu serviço? O que ele vai fazer? Ele vai comprar uma terra, ele vai arar aquela terra, ele vai plantar naquela terra, ele vai dar água àquela semente. Por quê? Porque ele está pensando no fruto. O objetivo dele é o fruto. Então ele faz uma coisa hoje, pensando naquilo que ele vai ter amanhã. E isso fala, irmãos, da esperança da vinda do Senhor. O que eu faço ou não faço deve estar baseado nessa esperança de que um dia nós vamos estar lá. Então, esse lavrador, ele vai gozar dos frutos, não é? Vai ser o primeiro a gozar do fruto. E nós, irmãos, individualmente, vamos gozar de estarmos lá na glória com o Senhor. Individualmente, em primeiro lugar, eu e nós também estaremos com o Senhor. Mas esse lavrador, então, ele tem esse objetivo de lavrar, trabalhar, né, usar o seu tempo para cavar, para plantar, para colher, para gozar do fruto. E há, né, um gozo. Tem um versículo em Tiago capítulo 5, versículo 7, Tiago 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, a vinda do Senhor está próxima. Então o tempo da lavoura
está chegando no final. E nós vamos, em breve, seremos os primeiros a gozar do fruto, não é? E nós estaremos lá. Fruto do trabalho daquilo que o Senhor fez. Em Isaías fala que o fruto da sua alma ele verá e se alegrará. E ele terá gozo de ver o fruto, né? Podemos lá ver em Isaías 53, versículo 11. Eu falei fruto, mas é o trabalho, né? Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Um dia o Senhor vai olhar para o trabalho da sua alma e ele vai ficar satisfeito com tudo aquilo que Deus lhe deu, né? Deus criou todas as coisas para que o Senhor herdasse todas as coisas, né? Por que Deus criou tudo isso que nós vemos? Para que Cristo fosse o herdeiro de todas as coisas. Então esse lavrador, né? Ele aguarda o trabalho da sua alma. Também, irmãos, depois no versículo, voltando lá em Timóteo, 2 Timóteo 2, fala de um obreiro, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou que divide bem a palavra da verdade. Então, o que é esse obreiro? Então, o obreiro agora ele tem algo para fazer, né? O obreiro tem alguma obra para fazer. Só que para ele ser um obreiro, ele tem que saber manejar a palavra da verdade. Exercício na palavra de Deus. Paulo fala assim no versículo 7 novamente: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então o que nós devemos fazer, irmãos? Considerarmos esse livro, porque o Senhor vai nos dar entendimento de tudo. E está muito vinculado ao que o irmão Peixe falou, do exercício que nós temos diante do Senhor. Às vezes nós lemos alguma coisa, não entendemos o que nós lemos, vamos diante do Senhor e o Senhor vai nos mostrar ao seu tempo com relação à sua palavra. Logicamente que podemos perguntar para um irmão que de repente tem mais tempo nas coisas do Senhor, e o Senhor pode usar esse irmão para nos revelar, nos convencer da verdade. Não é? Mas não é o irmão que convenceu, é o próprio Senhor que dá a revelação a respeito da verdade. E esse obreiro, então, ele maneja bem a palavra da verdade. Ele conhece as divisões que temos falado aqui com relação ao que pertence ao homem, Adão no jardim do Éden, ao homem antes da lei, a chamada de Abraão, enfim, a todos os tratamentos que Deus dá, a forma com que ele tratou com os seus. Então procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Depois fala também, irmãos, de vasos. Versículo 20. Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, né, desses vasos, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor. Isso fala, irmãos, do nosso relacionamento eclesiástico, como filhos, como lavrador e soldado, mas está falando também de vasos aqui, né? Com quem nós nos relacionamos eclesiasticamente falando.
Porque se eu estiver me relacionando com um vaso que é para desonra, eu não serei vaso santificado, vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Então deve haver, irmãos, também separação. A primeira coisa que Deus faz, separação. Deus olhou, houve a criação, depois houve toda a confusão lá de Gênesis 1, 2, né? A terra se tornou em trevas e vazia. E Deus faz a primeira coisa, separação. Deus deu luz, fez separação entre a luz e a noite. E nós devemos também fazer separação com aquilo que é, segundo a palavra de Deus, correto e aquilo que não é correto. Então aqui há também essa questão, irmãos, de vermos essa questão eclesiástica de como nós nos reunimos. E também, por último, fala no versículo 24, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Nós escutamos, né, no meio evangélico, em geral, de que nós somos servos do Senhor. Eu me converti, então agora eu sou servo do Senhor, eu estou aqui para servir o Senhor e tal. Mas lembrando, né, que ontem, né, o irmão estava falando a respeito de Lucas 15, o filho, quando ele estava longe do pai, ele falou assim, vou chegar lá para o meu pai e vou falar assim, faça-me como um de teus servos, como um de teus jornaleiros. Só que na presença do pai, quando ele chega na presença do pai, ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque ele não era servo. E nós, irmãos, de certa forma, nós não somos servos, nós somos filhos. Primeira coisa que fala aqui é, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E, em último lugar, ele vai falar de servo. E servo, para quê? Para ensinar. Apto a ensinar. Por quê? Porque ele é filho, porque ele é um soldado, lavrador, esperança, conhece a palavra pelo exercício, está separado de vasos e ele então pode ensinar a outros, segundo aquilo da palavra de Deus. Versículo 24, ao servo do Senhor não convém contender. Primeira coisa, né, às vezes, que pode acontecer com a gente, irmãos, é de nós lermos a palavra e haver em nós, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, de haver um orgulho religioso. Orgulho porque eu estou no lugar, ou porque eu sei, ou porque eu isso, ou porque eu aquilo. E isso é a pior coisa que pode haver. Aqui fala que ao servo do Senhor não convém contender. E isso é uma coisa que traz contenda entre os irmãos. Mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então isso que são aspectos, né, irmãos, da vida nossa, dos vários aspectos que nós temos como filhos, como soldado, lavrador, a esperança da vinda do Senhor, né? E obreiro e vaso e servo. Isso que eu estava pensando em trazer, e
E lembrar isso, irmão, versículo 7, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Podemos dar graça?